Titulação ou ativação do aparelho intraoral de avanço mandibular? O termo ideal é titular o dispositivo, ou seja, a titulação do dispositivo ela foi realizada com 1,5 mm, foi realizada com 2,5 mm, com 4 mm. Muitas pessoas não têm o conhecimento, ou seja, muitos dentistas, né, que estão começando agora, né, ainda não têm o conhecimento de que significa a terminologia titulação. Na medicina do sono, o CPAP ele é titulado. Então, os aparelhos intraorais são titulados. Não vamos confundir com ativação, tá? Que é utilizada na ortodontia para os aparelhos ortodônticos ou ortopédicos. Então, aparelhos intraorais é titulados, ok? Então, vamos dar sequência. Bom, o paciente ele retornando nas semanas de avaliação, porque o paciente, quando instala o dispositivo, nas primeiras semanas, nós seguimos ele com as fichas de controle do paciente, né? As fichas de avaliação, que eu já expliquei no módulo passado. Então, nós vamos ter que, em algumas situações, ter que titular esse dispositivo. Então, que tanto nós podemos titular esse dispositivo relacionado ao avanço inicial que foi feito. Então, em muitos casos, é feita aquela avaliação da ATM inicialmente, tá? Na ficha odontológica, na anamnese odontológica, e observou-se então que esse paciente não tinha problema articular nenhum. Então, tomou-se como protocolo para este caso a 80% da capacidade máxima de avanço. Então, esse aparelho, eu posso titular ele, porque se eu ativar esse aparelho mais de que 80%, o que pode acontecer? Eu posso criar agravantes, né, de problemas articulares nesse paciente. Então, a titulação ela é mais concebida a os casos que não foi feito 80% de avanço inicial. Aqueles casos que você começou com 50, com 60. Então, a gente vai fazendo titulações até encontrar, tá, os 80%, até o paciente conseguir suportar esses 80%, uma situação de conforto que o paciente tolera e não vai, então, ficar aquela coisa assim gritante de obrigar o paciente a usar um aparelho que está desencadeando desconforto muscular. Então, simplesmente essa titulação tem tudo a ver com isso. Se eu fiz um avanço inicial, mais de 80%, ou seja, 80% da capacidade de avanço total do paciente, ou 50%. Então, na primeira semana que ele usou o dispositivo, ele retorna ao consultório, né, após os primeiros 7 dias, e ele vai te entregar as fichas e você vai ver se ele ainda está roncando muito, como que está a questão da qualidade do sono dele. Então, você pode estar fazendo sim uma ativação do aparelho, ou seja, a titulação do dispositivo, utilizando os tubos alongadores, os elos alongadores, que dentro do kit do sistema do odontoapneia, quando o técnico de laboratório confecciona o dispositivo, ele manda para você o dispositivo e já manda as pecinhas ativadoras também, tá? As peças que vão titular o dispositivo. E as azuis são de 1,5 mm e as branquinhas de 2,5 mm. A titulação ela sempre começa, né, de modo progressivo, você usando 1,5 mm, e numa fase futura você pode trocar o azul e colocar o branco de 2,5 mm caso seja necessário. Então, para isso, nós temos que remover a parte superior da inferior, ou seja, desencaixar uma parte da outra e vestir então os tubinhos aqui no fio, né? E depois entornar e encaixar o aparelho outra vez, sendo dessa forma você vai ter a mandíbula avançada aqui 1,5 mm. Então, após o primeiro retorno, caso seja necessário, o paciente relate lá então que está roncando ainda um pouco, que a disposição física dele não melhorou muito, está com sonolência diurna, você pode fazer essa primeira titulação, né? A segunda titulação você pode realizar
após 30 dias. Eu não posso titular na primeira semana, depois na segunda semana, na terceira semana. Eu tenho que sempre dar um prazo para que ocorra uma leve tonificação da musculatura, para que de repente eu possa perceber uma eficiência melhor do dispositivo. E aí então eu saber se realmente preciso titular ou não. Dar um prazo também para que os músculos elevadores possam estar recebendo um pequeno estiramento, para que seja mais confortável realizar a segunda titulação, caso seja necessário. A segunda titulação caso haja a necessidade, né, de ser realizada após 30 dias, seria o ideal. Nunca dentro do primeiro mês ali realizar um monte de titulação, porque isso pode acarretar aí no paciente desconforto, você vai ter que retirar os elos, voltar, né? Então não fica legal. E a terceira titulação pode acontecer entre 60 e 90 dias, caso haja necessidade. A terceira você vai totalizar 4 milímetros, que no caso seria usar os tubos azuis com os brancos junto, né? 1,5 mm do azul mais 2,5 mm do branco, totaliza 4. E aqui então nós podemos fazer uma retrospectiva, ou seja, lembrar que aquele garfo, o gauge de mordida, cada degrauzinho daquele tinha 4 milímetros, certo? Então, quer dizer, se naquele paciente que eu fui ao máximo e retrocedi 1 degrau, seria para utilizar 80% da capacidade máxima daquele paciente. Se eu retrocedi 2 degraus, porque esse paciente apresentava algum tipo de problema articular sem dor, eu trabalhei ali com 50%, 60% da capacidade inicial dele, eu fui titulando até conseguir avançar mais um degrau daquele. Um degrau daquele tem 4 milímetros. Então, os 2 tubinhos aqui totaliza 4 milímetros, então eu estou devolvendo ali mais um degrau à frente, em teoria, né? E esse paciente então estaria alcançando aí 80% da capacidade máxima de avanço. Pesquisas mostram, tá, que o paciente com o melhor resultado com o dispositivo intraoral é em 100% de avanço. Porém, 100% de avanço pode acometer o paciente problemas articulares. Então, encontrou-se uma posição que é uma posição que tem um resultado satisfatório, que é 80%. Então, nunca devemos ultrapassar esses 80%. E foi demonstrado nesse artigo aqui, tá? Nesse estudo que foi feito, tá? Que a cada 2 milímetros de avanço mandibular coincide aproximadamente com 20% de melhora no índice de saturação durante o sono. Então, caso vocês tenham interesse, você pode então jogar aqui esses dados aqui no Google e acompanhar essa pesquisa aí com mais detalhes. Após encontrar a posição mais confortável da mandíbula através dessas titulações progressivas, o paciente então deve ser submetido a um segundo exame de polissonografia, que é o exame de controle. É o exame que ele vai usar o dispositivo por noite inteira. Você vai baixar dentro do seu CD o arquivo, imprimir, e você vai encaminhar o paciente para fazer esse exame de controle com o dispositivo noite inteira. Aqui então é um exemplo, né, da primeira polissonografia sem o aparelho e depois de uma polissonografia com o aparelho. Então você vai ver quantas apneias o paciente estava inicialmente, depois quantas apneias que ele apresentou com o dispositivo, para saber valorar aí qual foi realmente o grau de eficácia ou eficiência do aparelho intraoral. Então, uma avaliação periódica pelo cirurgião dentista sempre vai ser necessária. Durante o primeiro ano acontece 2 vezes, após a instalação, após a polissonografia de controle, tá? O paciente ele volta depois de 6 meses e aí você vai monitorar a adesão do aparelho, se o paciente está usando bem o aparelho, né? Avaliar a deterioração ou ajustes no aparelho, se caso o aparelho gastou, ficou frouxo, vai fazer qualquer tipo de ajuste necessário. Avaliar a saúde das estruturas orais,
avaliar a integridade da oclusão, vendo se não está desencadeando nenhum tipo de efeito colateral a curto prazo. De repente você vai ter que controlar esses efeitos colaterais, tá? Fazendo alguns ajustes no dispositivo. E abordar os sinais de sintomas da SAL. Sempre, né, perguntando ao paciente, relatando tudo, como é que está a disposição física e tudo, para você ver como é que está a questão da qualidade do sono desse paciente. E de ano em ano esse paciente ele tem que repetir o exame de polissonografia, tá? Sem o aparelho e com o aparelho, para você fazer o controle, para saber se o problema da apneia está sendo controlado, estabilizado, ou se está tendo ainda algum tipo de evolução. E você, com sua equipe multidisciplinar, médico e todo mundo, vai saber conduzir o caso perfeitamente.